E aí galera, meu nome é Eduardo, eu tenho 22 anos, faço parte do JSC e hoje eu vim trazer para vocês aqui um tema muito interessante, na verdade uma pergunta: pacífico ou pacifista? Se você quer saber mais sobre isso, me acompanha depois da vinheta. Então galera, para começar, vamos responder a pergunta, né? Nós devemos ser pacíficos, né? O pacífico é aquele que leva a paz e a tranquilidade onde ele vai. O pacífico é aquele que leva a presença de Deus e a verdade aonde ele vai. E afinal de contas, o que é o pacifismo, né? O que é o pacifista? O pacifismo é uma ideologia de oposição total à guerra. E eis a questão: os católicos, né, não devem se opor às guerras? Calma, vamos falar sobre isso. Vou tentar responder essa pergunta de uma maneira mais didática. Afinal de contas, é uma pergunta bem complexa, né? E que em 5 minutos de vídeo a gente não tem como responder toda essa complexidade. Então, vamos colocar 3 personagens nessa história. Vamos colocar uma ovelha, que afinal de contas a ovelha vai ser a nossa pacifista. Vamos colocar o lobo e o cão pastor, né? Quem vocês acham que deve ser o católico? Né? Eu já dei uma dica que a ovelha é o pacifista. O católico ele deve ser o lobo ou o cão pastor? O católico ele deve ser o cão pastor, né? O cão pastor é aquele que fica ao lado do seu dono, pronto para defendê-lo, é aquele que guia o seu rebanho, é aquele que trabalha, que luta pelos seus sonhos, luta pelos seus ideais, sim, mas que também não é um lobo. E na verdade, eu quero ressaltar aqui uma das virtudes que são mais importantes na vida de um cristão, né? Afinal de contas, não estamos falando aqui só dos católicos, né? Mas sim de todos os cristãos, que é a temperança. A temperança é uma das mais belas virtudes que um cristão deve carregar, sabe? E o que é a temperança? A temperança vem do tempero, né? Da palavra tempero. E o tempero é na medida, né? Então nós devemos ser equilibrados, né? Nós devemos ter um equilíbrio aí. Então não devemos nem ser como uma ovelha pacifista, né? Que não luta pelos seus ideais, mas também nós não devemos ser lobos, né? Aqueles que atacam as pessoas, aqueles que atacam outras ideias, outras ideologias, em prol do nosso próprio ideal. Nós devemos sim defender o nosso ideal, mas de uma forma correta, de uma forma honesta, né? De uma forma equilibrada, assim como Jesus ensina, né? Na palavra. Então, gente, eu queria deixar essa reflexão aí para vocês. Queria pedir que todos vocês curtissem aí, compartilhassem o vídeo e pesquisassem mais sobre esse tema também. Afinal de contas, é um tema muito complexo e que merece ser estudado, tá bom? Valeu, gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.